Oi, pessoas! Eu Zinga aqui! São José dos Ausentes é a cidade mais alta e mais fria do Rio Grande do Sul. Um lugar onde a neve dá as caras todos os anos, onde os gigantescos canyons ainda são pouco explorados e onde as pessoas vivem de um jeito mais simples e diferente de tudo o que você poderia pensar sobre a região sul do Brasil. Hoje você vai descobrir como acessar lugares que parecem impossíveis, entender a importância de uma das árvores mais importantes do nosso país, aprender receitas novas, se deslumbrar com o que a natureza construiu por aqui, desbravar histórias e curiosidades que nem um Google te diria, vai vir comigo até o pico mais alto do Rio Grande do Sul e o melhor, vai conhecer pessoas que dá vontade de adotar e levar para casa. E esse visual que a gente está enxergando agora aqui, essa é a característica dos campos de cima da serra, que é a região do Rio Grande do Sul que a gente está, né? O que caracteriza os campos de cima da serra? É a pastagem, esse pasto e os capão de araucária. Mas eu já volto a falar da araucária porque não vai ter como ignorar isso no vídeo de hoje. Quando falamos em Serra Gaúcha, muitas vezes a primeira coisa que vem à nossa cabeça são os vinhedos, Gramado, Canela e todos os destinos turísticos super movimentados. No entanto, aqui a gente está numa região mais elevada e distinta, no topo dos morros, nos campos de cima da serra, onde as coxilhas onduladas e as longas taipas de pedra predominam. É um ambiente tão silencioso e pacificador que parece outro mundo, e justamente aqui temos uma perspectiva única para compreender melhor a geologia de toda a região serrana. Se você assistiu o meu vídeo sobre os dinossauros mais antigos do mundo que viveram no Rio Grande do Sul, lá no centro do estado, vai entender que após o grande derramamento basáltico, milhões de anos de chuvas esculpiram os vales e formaram esses cânions impressionantes. E assim, nasceram essas paisagens surreais que só vemos nessa região, moldadas pelo tempo e pela paciência da natureza. E para quem assistiu meu vídeo de Ametista do Sul, vocês vão começar a enxergar a geologia de São José dos Ausentes com outros olhos, porque tem muitos lugares aqui que tem bastante cristal, não de ametista, mas de quartzo. Olha só o tamanho disso aqui. Se escavar esse negócio, pensa o que tu encontra. E tem por todo canto. Os cristais de quartzo encontrados aqui são mais quebradiços, porque não foram submetidos às gigantescas pressões que formaram as ametistas. Mesmo assim, é fascinante de observar eles e compreender melhor as suas características. Além disso, essa também é uma região onde viveram animais gigantes da era da megafauna e alguns deixaram vestígios impressionantes, como esses buracos que nos mostram o tamanho dessas criaturas. E aqui, quando baixa toda essa névoa, o que tu consegue enxergar no horizonte, sim? No horizonte, tipo, mais pro sul, a gente enxerga de Torres. Torres dá pra enxergar daqui? Dá pra ver. Legal. Tu vê assim os prédiozinhos, né? Bem naquela direção, assim. Daí consegue enxergar bastante cidade. Criciúma, Araranguá, em Santa Catarina, né? O sul de Santa Catarina, aquela que faz bem aquela Timbé do Sul. Quando tá bem limpo, a gente enxerga também o farol de Santa Marta brilhar. Daqui de cima enxerga tudo. Pior é que se enxerga muita coisa mesmo, ainda mais quando a gente tem um tempo limpo sem serração pelo caminho. E em linha reta aqui do oceano, a gente tá a 55 quilômetros. 55 quilômetros? É. E tu consegue enxergar o oceano? Enxergo o mar aqui. Às vezes tu vê uma tainha num pulo. Assim. Assistir ao nascer do sol em uma vista dessas é uma experiência única. Mas considerando as grandes distâncias e São José dos Ausentes, é necessário acordar bem cedo para conseguir aproveitar isso e se organizar com outros passeios durante o dia. Por isso, vamos seguir viagem porque os dias de inverno são curtos e há muita natureza a ser explorada por aqui. Muitos desses locais que você está vendo estão em terras particulares e não é qualquer pessoa que tem autorização para explorar alguns dos canyons, até porque muitas estradas nem existem e a gente precisa inventar um caminho. Por sorte, o Kleber, guia local aqui de Ausentes, me ajudou nessa missão, com a única condição de que eu deveria abrir todas as porteiras pelo caminho. E cara, tem uma a cada 50 metros praticamente. E foi justamente entre uma porteira e outra, rumo ao mais bonito e imponente de todos os canyons, o do Tabuleiro, que eu encontrei algo que eu nem imaginava que começasse aqui em Ausentes. Já ouviu falar no Rio das Antas, um rio muito importante aqui no Rio Grande do Sul? Aqui é o Marco Zero
da onde que começa todo esse rio super comprido que banha a Serra Gaúcha. E aqui onde que eu tô é a nascente do Rio das Antas. Já viu uma nascente? Nem eu. E acredite, a água aqui é tão pura que dá pra beber. É maluco pensar que essa pequena vertente, que pode parecer um banhado, moldou os vales da região ao longo do tempo, se transformando no gigantesco Rio das Antas que a gente conhece hoje. Mas continuando a jornada, vamos nos aproximando do maior e menos explorado Cânion de São José dos Ausentes, o Cânion do Tabuleiro. Esse é um dos locais mais desafiadores de se acessar. Poucos têm a oportunidade de chegar até aqui, mas a vista recompensa qualquer esforço. Esse cânion é o maior de São José dos Ausentes. Tabuleiro. O cânion do Tabuleiro. E o menos explorado, de mais difícil acesso, né? Ele tem 9 km para dentro do Planalto, mas de borda a gente tem em torno de uns 180 km de borda de cânion. Entre todos os cânions. Todos os cânions, se tu medir, né? Ele ao todo, né? Isso é maior que os famosos cânions de Cambará do Sul. Mas a gente não tá aqui para criar intrigas. O Cânion do Tabuleiro é impressionante pela sua vastidão e pelo fato de ser um dos menos visitados, com paisagens selvagens e um acesso bastante desafiador. Mas esse é apenas um dos inúmeros cânions que Ausentes abriga. A maioria deles também tem acesso controlado e você precisa de autorização para visitar, mas 2 deles são altamente explorados pelo turismo e você pode conhecer sem problema algum: o Cânion Boa Vista e o Cânion Monte Negro. E é justamente nesse último, o mais importante de todos, que a gente encontra o ponto mais alto do Rio Grande do Sul. O Pico do Monte Negro. Definitivamente a melhor vista que se pode ter no estado inteiro. Aquele ali, 1.403 metros de altitude, o ponto mais alto do Rio Grande do Sul. Pico do Monte Negro. Vamos subir. O Cânion Monte Negro é vasto e impressionante de se olhar, e aquele morrinho que você vê é o tal do Pico do Monte Negro. Para entrar aqui não custa nada e você pode estacionar o seu carro até cerca de 500 metros mais ou menos da borda. Muita gente vem para cá ver o sol nascer, outros fazem as populares cavalgadas e ainda tem uns que já desistiram da vida e se arriscam nesse pêndulo entre os cânions. O negócio é seguro, mas não é para mim desde Antônio Prado. Pra minha sorte, não tinha ninguém ali no dia da minha visita, então não rolou pressão para me atirar do precipício novamente. Voltando ao que interessa, o Pico do Monte Negro oferece uma caminhada acessível até o topo, e assim a nossa experiência só melhora, ainda mais com esse visual panorâmico indescritível. E chegar no Pico do Monte Negro não é só chegar aqui no Cânion Monte Negro, tem que subir todo esse morro. Que não é muito alto, na verdade. Não se preocupe, a caminhada é curta e qualquer um pode fazer. E depois de uma subidinha não muito difícil, a gente chega nesta casinha, o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, 1.403 metros. E quem chega até aqui tem um livrinho para escrever o nome. E eu preciso deixar minha marca. Se você vir até esse ponto, não esqueça de escrever o seu nome também e de tirar uns minutos de folga do seu passeio para simplesmente apreciar o ponto mais alto do Rio Grande do Sul. Esse é um lugar para entender que o que existe nesse estado vai muito além de Gramado, Canela e Porto Alegre. Isso é Rio Grande do Sul. Também isso e mais um monte de coisa que eu tenho certeza que você não sabe. Me segue aí que a cada pouco eu te apresento mais um pouco do extra do ordinário que você pensa que conhece. Continuando no assunto, dá pra se dizer que a natureza não caprichou apenas nos peraus, como também chamam os cânions na região. Também há muitos rios, cachoeiras, matas preservadas e falhas geológicas que fazem desse lugar ser único no mundo. Agora podemos ir por aqui, ó. Ah, nós vamos pelo interior mesmo. Aqui já começa as cachoeiras. Ali a primeira cachoeirinha, que nós chamamos a cachoeirinha da vovó. O outro, daí é o Cachoeirão dos Rodrigues, que é a cachoeira mais alta. Quantos metros? É 34 metros. O caminho desde a casa do atencioso seu Tunico até o cachoeirão é curto e não tem dificuldade alguma. Primeiro passamos por um campo aberto repleto de animais e logo entramos na mata nativa.
E olhando ao redor, podemos perceber que por aqui a natureza sempre teve e sempre terá prioridade em qualquer lugar. Tu vê aqui, ó, o cheiro do mato, tá louco, né? E depois tu vê assim, ó, tu não vê árvore cortada. Se há alguma árvore caída, é devido ao vento, né? Não tem Alguma coisa. serrada. Nada cerrado, é tudo preservadinho, né? Essas manchas que dá nas árvores, aqui, ó, que formam a mancha cor-de-rosa, dá na pedra, dá nas árvores, assim. Isso é sinal que o ar é puro. Em qualquer lugar que eu for e que tiver isso, eu Que posso saber que o ar tiver aqui essa é puro. manchinha cor-de-rosa aqui, ou na árvore, ou nas pedras, assim. Esses são líquens, não? Isso. É. Isso é sinal que o ar é puro. E tem bastante aqui, hein? Tem. Mais alguns metros começamos a ouvir a estrondosa queda do Cachoeirão dos Rodrigues, que consequentemente é um dos principais atrativos turísticos aqui da cidade, além de ser uma das cachoeiras mais lindas e imponentes que eu já vi. Dá pra se dizer que reina uma paz nesse lugar. Mesmo em meio ao turbilhão de águas caindo, não dá pra explicar. E se você tá descobrindo isso só agora, saiba que a televisão já sabe disso muito antes da gente. Olha só, isso eu não sabia. É. O primeiro capítulo da novela O Profeta, O Profeta foi gravado aqui nessa cachoeira, o Cachoeirão dos Rodrigues. Cachoeirão dos Rodrigues. E logo pertinho daqui do Cachoeirão, quer dizer, perto, nos padrões ausentinos de distância, é onde dois rios passam tão próximos um do outro, mas não a ponto de se conectar, e formam uma das maravilhas geológicas mais curiosas que eu já vi. Um desnível de rios. No Brasil está catalogado só esse desnível de rios. Então ele é uma falha geológica única. E Isso é bem incomum. bem comum. Esse é o Rio Silveira. É o rio que fica a 20 metros acima do rio. Divisa, que é o rio que está do lado de lá daquela pedra. Ó. E eles De nunca se desnível. conectaram? Não, só quando chove muito, aí sim. Aí o de cima transborda, né? É uma cachoeira. Daí faz quase. uma cachoeira. Para chegar até aqui não tem erro, é só se apresentar nesse local, pegar as instruções e o resto é contigo mesmo. Essa trilha aqui que a gente está fazendo, ela é uma trilha autoguiada. Então, o que acontece? O pessoal que está aqui com nós na pousada, a gente indica o caminho, né? Porque é uma trilha bem fácil. Tu vai ver aqui que é bem tranquila para fazer. Ai! Foi bem rapidinho, nem molhei. Ainda escorreguei, né? Nem molhei. Não dá para mandar pro Faustão. A trilha é fácil, mas atravessar o rio para chegar até a divisa dos dois pode ser um pouco desafiador. Uma pela temperatura da água, que pode ser insuportavelmente gelada, Tá com uma cara de gelada essa água. e outra pela própria altura da água mesmo. Pra todo mundo que tá assistindo, eu atravessei. Essa corda não vai aguentar nós, gente. Vamos, mulher. Não, eu acho que tá muito Tá fundo muito fundo. mesmo. Pra ser sincero, talvez daria pra ter atravessado, mas o simples fato de pensar em ficar com a roupa molhada já me deu frio, porque afinal, essa é a cidade mais fria de todo o Rio Grande do Sul. Nos dias que eu estive aqui, já era alto do inverno, mas eu dei sorte que fizeram algumas poucas horas de calor. O frio existe e ele vem e ele é rigoroso, só que tu não pode passar frio, né? Que eu sempre digo, para morar nos ausentes tu tem que ter o couro grosso, né? Mas não sente frio? A gente sente, mas se acostuma. Se tu se enropa muito, dali a pouco já tu tem que estar tirando, porque o serviço que a gente faz é um serviço assim meio pesado, sabe? A ausentes é assim, Assim como... tudo é geladinho. As coisas, né? Tu vai tocar, é tudo geladinho, né? Ah, a cidade é gelada, né? A senhora já se acostumou com morar aqui numa cidade tão Eu fria? nasci e me criei aqui, né? Então, não tem... É uma coisa que é natural da gente, a gente estranha o calor, né? Porque o frio é maravilhoso. Não há muito o que se fazer. Viver na cidade mais alta do Rio Grande do Sul é saber que aqui as temperaturas variam dos 6 aos 23 graus normalmente durante o ano e que podem chegar facilmente a números negativos.
Por decorrência disso, a neve em Ausentes é muito mais recorrente do que em qualquer outro município gaúcho. E aqui neva muito? Uma vez por ano neva. Garantido uma vez por ano? Garantido uma vez por ano. Ou em julho ou agosto. Ali sempre vem a neve vem. Mas não se iluda em achar que todo mundo que mora aqui tá ok com o frio. Eu não troco Ausentes por outra cidade. Eu gosto de morar aqui. Mas eu não gosto do frio. Aliás, essa é a Mônica, uma excelente chefe de cozinha, e a casa dela foi a única que eu encontrei com uma lareira acesa que, segundo ela, tá assim desde 2021. Olha, eu acho assim o nosso clima muito bom, porque tu não tem aquele excesso de calor, tu tem, até no verão, a nossa temperatura é média, não tem aquela alteração. E apesar da neve ser algo bem comum por aqui, cada ano que passa ela vem se tornando mais rara, de menor intensidade. Só que existe um outro fenômeno que aqui nunca falha, não importa a época do ano. Ausentes é uma cidade que todo ano tem alguma incidência de neve em algum lugar, mas quando não tem neve, tem geada. E geada é uma coisa que acontece praticamente o ano todo. E é isso, é essa branquidão que deixa o ar ainda mais gelado e que também dá um charme para esse campo e para todo o visual aqui da cidade. Aqui a gente pega, claro, a gente pega sensação térmica quando neva, né? Aqui é bem agradável quando cai a neve. Mas depois que começa a descongelar, chega a menos 20 graus, 22, daí é... Certamente a sensação térmica é sempre pior que a própria temperatura. Para tu que é novo no assunto, neve e geada são a mesma coisa. Vapor de água que entra em estado sólido, só que são formadas em lugares diferentes. Enquanto os cristais de gelo de neve se formam nas nuvens, os da geada se formam no chão e só precisam que o ar esteja gelado a 0 graus ou menos. Eu sei que turista ama o frio, mas ver um termômetro a 12 graus ao meio-dia por aqui pode ser a maior alegria da sua visita. Mas as pessoas daqui não se importam muito com o clima, elas simplesmente vivem assim a vida toda e dá tudo certo. Existe uma magia inexplicável que conecta esse povo com o frio que só estando aqui para entender direito. O povo é diferenciado aqui. Eu atribuo devido à dificuldade. Aqui foi um povo que passou muito trabalho, devido ao clima. Era uma época que não se produzia nada, estradas ruins. Então o pessoal até se sentia mal em dizer que morava em São José dos Ausentes. Serração, frio, e tudo era mais difícil. Terras baratas, ninguém vinha, só saía, né? São José dos Ausentes hoje o pessoal bate no peito e diz: sou morador de São José dos Ausentes. Até você que não nasceu aqui, quando vir pra cá vai criar uma ligação forte com Ausentes. Pelo menos foi assim comigo. Então, tu não é ausentino, né, então? Tu é Catarina. Eu sou um catarinense, sou um cataúcho. Cataúcho. E como é que tu escolheu São José dos Ausentes? Pela beleza que aqui tem, né? Tu veio Esse uma vez pra cá aqui, e... Me apaixonei pelo lugar. Nós conhecemos Ausentes aqui faz 27 anos que a gente frequenta. Né? Vocês são de onde? Nós somos de Canoas, na verdade Canoas. Canoas. Né? Canoas. Vocês trocaram o calor lá da região metropolitana pelo frio aqui? Mas o frio aqui é agradável, né? E eu aqui, eu me sinto muito orgulhoso de ser ausentino. Eu formei toda a minha família, a gente não tinha nada. Eu tenho todos os filhos, agora estão os netos. Então eu construí toda a minha família aqui. Eu aprendi que quem vive aqui ama incondicionalmente esse pedaço de chão e não larga por nada. É uma espécie de ligação íntima com o frio e com a altitude que as pessoas daqui têm. E também com as longas distâncias, obviamente, porque não é brincadeira como que as coisas daqui são longes umas das outras. A gente, quando vem pra cá, a gente traz tudo, né? Alimento já tem que vir, já vem arrecadando, já vem de carro, já vem botando tudo para dentro, chega aqui para passar um mês, 2, para não precisar correr muito longe, né? Porque são até o centro de Ausentes são 33 quilômetros, né? 33 quilômetros aqui, 45 quilômetros ali, 20 e tantos quilômetros lá. Tudo é assim e boa parte do trecho é feito em estradas de chão que às vezes não são tão boas devido ao enorme número de caminhões levando e trazendo madeira o tempo todo. Mas sejamos sinceros
Isso tudo faz parte da vida do azentino e é tão comum quanto ter um fogão campeiro dentro de casa para aquecer os dias e preparar a comida. E o fogãozinho campeiro, então, é uma maravilha, né? Eu adoro cozinhar, fazer comida assim, para mim, no fogão a gás, a gente faz, mas agradável mesmo é estar em redor do fogão, né? Agradável mesmo, ainda mais que eu passei 3 dias na cidade procurando sempre estar próximo a uma fonte de calor. Mas vamos dar mais uma volta longa para te apresentar uma São José dos Ausentes que poucos conhecem. Bom dia! Vamos fazer de conta que a gente não se viu ainda? Isso, tranquilo aí. Tudo bem? Isso é muito aleatório. Tem um esquema certo? Não vem? Leite, Mas tu não faz muita força aí na mão, não? Não, não. É só um jeitinho. Cara, mas é muita força que eu tenho que fazer. Dá pra tomar assim já? Dá. Que medo. É bom que já sai quente, né? Não precisa nem botar no micro. É diferente. Ruim não é. Eu acho que é mais... O cara fica meio suspeito em tomar o leite direto da vaca. Muito bom. Quer? Essas vacas todas não existem apenas pra gente tomar um Camargo de manhã cedo, mas isso é algo muito comum que acontece por aqui que eu achei interessante te mostrar. Como tudo fica longe, a melhor caixinha de leite fica aqui no curral mesmo. O motivo de eu estar aqui é para te mostrar como é feito queijo serrano, um patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul produzido especificamente nos campos de cima da serra há séculos. O queijo serrano é o leite cru que se transforma na coalhada e que é adicionado sal e coalho. São feitos de 3 ingredientes. A gente chegou aqui em 1999, né, na propriedade, sempre trabalhou com queijo, que é a vaca mestiça, né? Ela é uma vaca mais resistente ao frio e ao gado de corte, né? Então, assim, é uma tradição que já veio das nossas famílias. Então, o queijo serrano hoje, assim, é um produto nobre aqui dos campos de cima da serra, né? A gente abriu comércio aí, novas prateleiras aí, e hoje tá bem conhecido. Não tem segredo na produção desse icônico queijo, mas como um patrimônio a se tornar em breve, algumas especificações que só a região daqui atende se tornam necessárias. Eu posso dizer que é um queijo diferente, único, então se tiver a oportunidade de levar um para casa, não perca, mas saiba que talvez você precise se deslocar até alguma distante propriedade como essa que eu tô para ter um produto fresco e autêntico. Já aproveitem o ensejo para comer junto com um pinhão recém-sapecado no fogão a lenha e se der sorte, fique que nem eu, embasbacado vendo como que se tiram essas sementes de araucária lá do topo dessas majestosas árvores. Eu nunca que teria coragem de fazer isso, mas o Murilo ali provavelmente foi criado na selva porque a destreza do guri em subir nesse tronco e sacar as bochas de pinhão para baixo não tem explicação. O risco aqui é só da gente ficar pelo caminho e levar uma dessas na cabeça. Mas depois de estar no chão é só quebrar e separar os pinhões que estão bons. Vale lembrar que a extração do pinhão é considerada crime se feita antes de 15 de abril. A real é que a araucária é uma das espécies mais preservadas de árvores no Brasil, além de ser um dos maiores símbolos da região sul. A nossa espécie nativa é uma árvore pré-histórica. Ela chegou aqui nos campos de cima da serra em torno de 12 mil anos atrás. Ela é muito importante para nós aqui no Rio Grande do Sul, porque ela produz o pinhão, né? Que a semente dela é um fruto que nós se aproveitamos tanto economicamente como para a gente também se alimentar. Também ela foi muito responsável em arrecadação de ICM para o estado. Quando era permitido o corte. Foi na década de 50, 60, 70 ali por ali. Até 80. Que eles cortavam a araucária muito, né? Para utilizar madeira. Então aqui foi tirado muita araucária, tinha muita gente que trabalhava aqui, muita madeireira, e foi derrubado muita araucária. Hoje é proibido, né? Hoje é crime ambiental. E você já se perguntou alguma vez quem é que planta as araucárias? Quem planta, uma boa perguntazinha. Quem planta é a gralha azul, uma das responsáveis, né? Porque ela se alimenta, o alimento dela principal é o pinhão, aí quando ela está satisfeita, ela pega esses outros pinhão e espalha e enterra em alguns lugares para depois comer.
Não necessariamente ela vai comer, mas os filhos dela vão, né? E sobre o pinhão, ele é o carro-chefe na região. Mas não só para as aves comerem, mas para nós. Pessoas humanas também, desde na famosa paçoca de pinhão que leva junto diversos tipos de carne, até em pratos mais rebuscados como esse. O que é esse teu prato, Mônica? Esse meu prato é um filé de truta, uma crosta de pinhão, acompanhado de um purê de batata com butiá com molho pesto feito de poejo. É quando tu coloca um negócio na boca, a tua boca enche de água. Acabou de acontecer isso. E a truta... Não, tá ótimo. É na segunda garfada que tu descobre que tá bom, né? Ah, então. Eis uma iguaria que sintetiza tudo o que há de melhor em Ausentes e que consegue unir tantos sabores num lugar só. Inclusive da própria truta, um peixe que só se reproduz em águas frescas, puras, cristalinas e bem oxigenadas, algo bem comum por aqui e em regiões de rios que passam por montanhas. Mas não adianta, a boa e velha forma de comer pinhão sempre será mais popular por esses rincões, assim como o tal do café com mistura. Já ouviu falar? Então, é basicamente café com tudo o que você sabe fazer e puder colocar na mesa, e isso inclui o pinhão, o queijo serrano e mais um monte de delícias como a bijagica, uma rosca doce de polvilho que em nenhum outro lugar você vai sentir o mesmo sabor como daqui. Por sorte, eu consegui a receita para você fazer em casa e ter uma ideia melhor. Então já anota aí. São 4 ovos. Cada ovo é 2 colheres de açúcar. Aqui eu já tinha colocado sal, uma pitada de sal, que o sal é muito bom para realçar o sabor, né? Agora vai a manteiga, pode ser banha, que você tiver em casa, né? Vamos mexer bem, misturar bem. Tem que cuidar um pouco nessa bijagica é o polvilho, e colocando aos poucos, né? Se colocar tudo de uma vez, ou vai demais e vai engrossar e não vai dar para fazer a rosquinha, né? Polvilho azedo, tá? Aos poucos. Polvilho aqui eu botei 2 xícaras e vamos partir para dar uma sovada nele agora. Ele vai ficando numa consistência que não gruda na mão mais. E a rosquinha não tem segredo, a massa estando no ponto, pega ela, faz uma bolinha e faz rosquinha, fecha e bota a fritar. Ó, já está pronta. Essa é a tal da bijagica. Vamos experimentar agora para ver se, como é que tá a coisa. Vê se tu é bom de cozinha. Ó. Não gostei. Não gostou? Adorei! Lembra bastante uma massa de grostoli. Só que é melhor. Preciso dizer que Ausentes não é uma cidade famosa pela alta gastronomia, mas aqui cada prato, cada delícia nos faz levar uma boa memória de volta para casa. Um brinde a Ausentes. Um brinde ausentes, então. Ah, sim, por aqui eles fazem vinhos também. E, é claro, cervejas. Algumas que também sabem aproveitar o que a natureza oferece por aqui. O que tem de diferente essa cerveja que tu faz aqui? A cerveja de goiaba é feita com a goiaba nativa, a goiaba do mato, a feijoa, né? Não é aquela vermelhinha? Não é a goiaba que a maioria do povo conhece, é uma goiaba do mato mesmo, uma goiaba que dá mais na região da serra. 9h25 da manhã. E tu me enche um copo desse. Não vai dirigir, né? Só vai passear? Não vou dirigir, só tô passeando. Boa. Saúde. É boa a tua cerveja, hein? Obrigado. Essa não é de goiaba porque ele não tinha, mas tá bem gostosa. Cerveja de altitude. A cerveja mais alta do Rio Grande do Sul. Aí, ó. Cervejaria mais alta do Rio Grande do Sul. Sério? É. Quantos metros de altitude aqui? Aqui 1.200. Eu não me motivei a ficar muito tempo nesse lugar porque da última vez que eu comecei a beber cedo foi em Pinto Bandeira e assim foram 3 dias que eu mal conseguia dar um texto pra câmera. Mas mesmo assim, sobre a cerveja, eu não sei se a altitude faz alguma diferença no sabor, mas a goiaba com certeza faz e isso já é motivo suficiente pra experimentar. Eu só fiquei aqui imaginando como seria vir pra cá num dia quente, deitar nessa banheira e ficar olhando pra essa floresta de araucárias. Mas isso fica pra outra hora porque tem uma coisa que tá me intrigando desde o início desse vídeo. Por que São José dos Ausentes tem esse nome estranho? Porque ela foi, há tempos atrás, uma das maiores sesmarias do estado e foi a leilão 2 vezes. E nessas 2 vezes ela era ausente de herdeiros. E o primeiro que morou na nossa região aqui,
construiu uma capelinha de São José. E depois ele faleceu, voltou de novo, foi para a vara civil de pessoas ausentes, porque era ausentes de herdeiros. Novamente aconteceu a mesma coisa, foi para a vara civil de ausentes e ficou São José de pessoas ausentes, São José dos ausentes. Como eu adoro descobrir a história das coisas. Ausentes também têm uma longa tradição na criação de gado nos campos de cima da serra, o que nos remete aos tempos coloniais. De modo resumido, primeiro os jesuítas trouxeram o gado para a região e depois os tropeiros utilizaram essa região como rota para levar o gado até os mercados do sudeste brasileiro. E isso é importante mencionar porque, apesar de lembrarmos do Rio Grande do Sul e pensarmos em cultura italiana e alemã, essa parte do estado respira uma cultura completamente diferente, a portuguesa. E muitos hábitos de hoje têm a ver com isso. Aqui tem a tradição de Portugal, né? O português, as famílias, velho, tudo. Foi o que... E ele desenvolveu a agricultura, daí sim, essa foi o pessoal de colônia italiana, que subiram a serra. Mas a tradição aqui é a queima do campo, pode ver o queijo ainda, aquele que tu tira da... E tem gente que ainda mantém essa tradição, não muda de jeito nenhum. O fogo de chão, entendeu? Fazer a sua carneação com o charque, o pilão, socar o charque para fazer a paçoca. Então ainda tem, mas foi português. Pode ver que ela é o tipo português mesmo, da taipa. Quem foi a Portugal sabe do que eu estou falando. As taipas, o sistema e o sobrenome, né? Sobre essas taipas, talvez em nenhum outro lugar você veja tantas e tão longas como as que existem em Ausentes. Elas simplesmente são inúmeras e continuam aí, pedra sobre pedra, preservadas ao longo dos séculos. Você pode dirigir horas pelo interior que sempre terão algumas para acompanhar a sua viagem. E eu digo viagem porque, novamente, cada saída por aqui é uma nova jornada. Aí as distâncias aqui, elas são continentais, né? O vizinho mais perto é 2-3 horas de a cavalo. Brincadeiras à parte, nem tudo é tão distante assim, mas também não é tão perto, e em alguns lugares que a gente eventualmente acaba parando, novas paisagens descortinam e novas descobertas surgem. Por aqui, muitas fazendas históricas possuem esta árvore, uma camélia, que para os desatentos pode parecer só mais uma árvore qualquer, mas que, dado o histórico dos portugueses no Brasil, no auge do século XIX, ter uma dessas em casa representava que aquela família era a favor da abolição da escravatura. Eu sei, você nunca mais vai olhar uma camélia com os mesmos olhos a partir de agora. E é assim, esta é a São José dos Ausentes que eu descobri e que eu gostaria que você também conhecesse. Uma cidade alta, fria, onde tudo é tão distante e onde muitas vezes o seu celular vai servir apenas de peso no bolso. Um lugar para entender quem somos no universo, para sentir parte da natureza, um destino agradável que traz paz, histórias, risadas, aconchego, onde nascem boas amizades e onde podemos descobrir muito mais sobre nós mesmos e o nosso passado. Eu vou embora daqui querendo voltar sempre para essa pequena cidade de hábitos portugueses, mas que acima de tudo ainda mantém a alma e a essência do que é ser gaúcho, um gaúcho dos campos de cima da serra. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra.
Se você gostou de descobrir São José dos Ausentes, talvez vai adorar também Antônio Prado, a 2 horas de distância, a cidade mais italiana do Brasil que ficou isolada por séculos e que hoje abre as portas para uma cultura que ficou praticamente inalterada durante o tempo.